Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o sistema político brasileiro. Um plebiscito popular para discutir o assunto foi lançado no ano passado por movimentos sociais e entidades que representam os trabalhadores e a juventude. O objetivo é alterar as regras atuais para garantir, entre outras coisas, mais participação da sociedade nas decisões do país e acabar com o poder dos grandes grupos econômicos nas eleições. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Bruno Reis, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Professor, qual é a avaliação que você faz sobre a atual composição do nosso Congresso, que essa é uma das críticas dessas entidades que encabeçam essa campanha? Bom, a composição do Congresso certamente deixa a desejar, né? Claramente tem um viés mais gente rica, mais empresário, ruralista, etc., do que trabalhador. Quase não tem mulheres, né? Uma proporção ridícula de 9%, aparentemente, algo perto disso. Porém, acho que é preciso destacar que nunca foi muito melhor. Então, não é que ela se tornou ruim com o tempo e, portanto, temos que fazer alguma coisa, algum tipo de urgência. Porque é claro que devemos tomar medidas na direção de melhorar essa composição, mas não é trivial. Isso não é apenas questão, vamos fazer agora um congresso menos elitizado e, por mágica, isso se faz. Por qual motivos temos esse quadro hoje, essa composição? Ela decorre um pouco dessa questão do financiamento do sistema que está estruturado em torno disso? Bom, tem a ver com várias coisas. Por exemplo, a subrepresentação das mulheres tem a ver com o fato do nosso machismo, ponto, né? Isso aí é do eleitorado em boa medida, né? A proporção de candidatas, mulheres é maior do que as eleitas. Tem alguma pesquisa sobre financiamento entre gêneros, né? Se as mulheres tenderiam a receber menos financiamento ou mais. Há algum indício disso existe, mas dificilmente dá para explicar um resultado tão catastroficamente ruim apenas por financiamento. Aí tem o viés do eleitorado também. Sim, né? A subrepresentação também dos negros estaria relacionada ao preconceito racial também, poderia? Também, em parte. Embora aí, como isso está fortemente relacionado, raça está fortemente relacionado com renda, status socioeconômico, aí os problemas de financiamento, eu apostaria que se manifestam de maneira mais aguda entre candidatos negros do que entre candidatas mulheres, né? Mas como principal fator, o senhor acredita que seria essa questão do financiamento? De um modo geral, sim. O calcanhar de Aquiles do sistema de representação, do modo geral, eu acho que é financiamento. Eu acho que isso é verdade para o mundo todo, em alguma medida. Financiamento de campanhas é o X da questão, né? A gente faz democracia e faz campanhas eleitorais exatamente porque ali é um homem, um voto, para, de alguma maneira, contrabalançar as distorções do mercado. Bem, o que o mercado tenta fazer? O mercado tenta influenciar o resultado da eleição, ponto. Né? Então, por isso que toda democracia tem sua legislação de financiamento de campanha, contra abuso de poder econômico, que faz parte do kit para tentar evitar isso. No entanto, não é trivial e, na maioria dos lugares, essa influência é bastante concentrada. Eu acho que no Brasil é astronomicamente concentrada por algumas características específicas das nossas regras de financiamento. Quais são elas, professor? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. E como alterar esse quadro, né? Tá. Bom, eu acho que uma primeira coisa é o fato de que o único teto que existe para doador no Brasil, doador de recursos para campanha, é um percentual do seu faturamento. Isso é absolutamente indecoroso. Isso para pessoa jurídica, né? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Pessoa jurídica pode doar 2% do seu faturamento bruto. A pessoa física pode doar 10% da sua renda bruta. Né? O que acontece? E candidato pode usar recurso próprio sem limitação. O que significa que candidatos ricos fazem o que quiserem com o próprio dinheiro, não precisa se preocupar com financiamento, o que de saída já é um viés indecoroso a favor de candidatos ricos. E depois, quando você, em vez de fixar um teto nominal, tantos reais, você simplesmente diz que cada doador pode doar um percentual da sua renda, você está trazendo para a eleição toda a desigualdade de renda que existe na sociedade. Né? Então, você tem, no Brasil hoje, a doação para a campanha, doação privada para a campanha, inteiramente um assunto de pessoa jurídica
o percentual que existe de doação pessoa física, tipicamente, são controladores de pessoa jurídica que resolvem doar como Sim. pessoa física, né? E mesmo entre as empresas, não é apenas um assunto de empresas, é um assunto de grandes e poucas empresas. Sim. Então, é um assunto de grandes bancos, grandes empreiteiras e alguns outros poucos setores muito concentrados a mais. Como é que a gente poderia alterar esse quadro, professor? E aí diminuir ou impedir a atuação desse poder econômico que distorce aí as eleições? Uma primeira coisa preliminar, quer dizer, eu tendo a ser um pouco resistente a medidas draconianas que me parecem um salto no escuro. Proíbe tudo, né? Faz só financiamento público exclusivo. O problema é que isso não tem muito precedente internacional, que se saiba, e eu temo que isso amarre demais o sistema partidário. Quem montar seu partido não adianta tentar fazer uma campanha de arrecadação com o povo, porque ele está fora do jogo e ele vai ter que começar como um nanico tentando pegar dinheiro até crescer. Eu gostaria de evitar criar essa amarra, criar tanta barreira à entrada, porque senão você faz aquele oligopólio partidário que ninguém entra e ninguém sai. É um problema. Então eu seria cauteloso quanto a isso e manteria alguma doação privada. Tirar a empresa todas de uma vez. No mundo ideal, sim, né? Isso deveria ser um assunto de cidadãos, pessoa física. No entanto, o colega meu, Bruno Speck, me fez o favor de me lembrar há poucos anos que quando Collor de Mello foi eleito, era proibido doação por empresa, pessoa jurídica. E isso acabou produzindo PC Farias, que era o corretor desse mercado negro, né? Então, se a gente vai tirar todas as empresas, a gente deve ter clareza de quais são os mecanismos de controle e uma noção clara da sua eficácia, senão a gente pode piorar o quadro, né? Agora, então, tem algumas coisas mais modestas que tornariam o sistema brasileiro mais normal, menos anômalo. Não que não haja problemas, mas pode diminuí-los, né? Por exemplo, é muito mais comum do que o nosso teto percentual do faturamento, é muito mais comum por aí fora a existência de tetos nominais. Cada doador pode doar tantos reais. Uma empresa poderia doar, por exemplo, 5 mil, 10 mil reais e a pessoa física poderia doar, por exemplo, 2 mil, 3 mil reais, no máximo. Por aí, digamos, algo assim. Já é um bocado de dinheiro, a maioria das pessoas não pode doar isso, mas ninguém fica dono de campanha nenhuma, né? Porque esse tipo de valor não vai pagar, não vai financiar como um todo a campanha inteira, né? Então, isso é o tipo de coisa que eu me moveria para fazer, né? Então, toda vez que a gente bota um limite, no entanto, mais estrito, a gente deve se preocupar também com o outro lado. Como é que eu melhoro os controles? Eu acho que tem duas coisas que eu acho que caberia a gente lutar para tentar fazer. Popular, do cidadão, da sociedade. Que seja, isso aí põe na internet, faz o que for. E aí quem vigia isso normalmente são ONGs, né? Porque estão organizadas para isso, mas é positivo, tem que ter transparência, elementar. Isso até tem hoje, embora os dados só fiquem públicos depois da eleição. Então tem que tornar em tempo real. Outra coisa é o seguinte, a forma de doação. De um modo geral, a maioria das pessoas com quem se conversa dizem que a maneira mais segura de doar é por cartão bancário pela internet. Podia fechar que só doa assim, né? Outra coisa também é tornar a fiscalização mais fácil. A última coisa, que é o seguinte, com o atual sistema de lista aberta, cada eleição tem 1000 candidatos a deputado estadual, centenas de candidatos a deputado federal, e cada um com a prestação de contas, cada um tentando garimpar dinheiro. É virtualmente impossível controlar isso e boa parte, a esmagadora maioria dos escândalos de corrupção que a gente vê por aí é tentar montar esse caixa, né? Se você fecha a lista, ou seja, torna uma lista pré-ordenada e o partido faz campanha em nome da chapa como um todo e chama a gente, gostando ou não, a ter que escolher qual a chapa que você prefere, isso é muito mais facilmente fiscalizável pelos TRS, né, do que a atual barafunda de milhares de candidatos, cada um prestando sua conta e cada um levantando seus recursos. Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Claro. Vários partidos, né, dessa representatividade muito grande, de não ter realmente ideologias marcadas pelos partidos e sim, né, essas alianças partidárias que hoje em dia se fazem, exatamente para ganhar representatividade, para ganhar voto. Isso realmente tem que ser revisto. A população está insatisfeita com o sistema político brasileiro. No Congresso Nacional, tramitam algumas propostas de reforma política, mas, segundo especialistas, nenhuma delas favorece o aumento da democracia participativa. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Por que a mãe de todas as reformas? Porque ela possibilita ter representação de todo o segmento da sociedade. E quando todos os segmentos da sociedade estão representados,
ou seja, a sociedade se sente representada no Congresso Nacional e no debate da legislação vão estar as opiniões de todo o segmento da sociedade, inclusive das minorias. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral formulou um projeto popular de reforma política, com o objetivo de dar mais transparência ao processo eleitoral e possibilitar a participação mais direta da sociedade nas decisões dos governos. Quem estiver interessado em participar já pode entrar no site do movimento e fazer a assinatura eletrônica. No dia 10 de abril agora, de 9 às 16 horas, nós vamos estar na Praça 7 fazendo um ato público para coleta de assinaturas e mostrar para a população o projeto de reforma política que nós queremos. E somente assim que nós temos condições de mudar o país. Entidades da sociedade civil organizam uma consulta popular sobre a reforma política. A partir de um plebiscito, o povo dirá sim ou não a uma constituinte exclusiva e soberana para mudar o sistema político. Um vídeo foi produzido para divulgar a ideia. Você sabe o que afirma a Constituição do país? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo. 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 Todo o poder emana do povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Somos nós que construímos o Brasil e levantamos este gigante com as nossas mãos. Mas qual é a nossa participação nessa democracia? Essa participação nos satisfaz? Vamos mudar profundamente a política do Brasil e construir juntos o plebiscito popular. Agora, professor, sobre essa questão da participação popular, quais regras poderiam ser criadas ou então fortalecidas para garantir essa participação popular no sistema político brasileiro? A participação popular deve ser sempre encorajada, quanto mais melhor. Agora, de fato, eu entendo que a gente tem um repertório bastante diversificado de participação popular. Em termos comparativos, se for comparar com outros países, você pode ter um recurso relativamente menos frequente a plebiscitos e referendos e tal. Tudo bem, talvez pudesse ser mais frequente, ok, né? Mas você tem mecanismos de participação e regras relativamente flexíveis para a criação de legislação com proposição, iniciativa popular, etc., que são relativamente poucos países que têm. E a gente tem tido alguma legislação produzida assim, como a mais recente, a ficha limpa. Então, tem várias camadas no sistema, né? E a gente deve, de um modo geral, tratar de encorajar a iniciativa popular, mas, eventualmente, tomando a cautela de não estar com isso simplesmente esvaziando ou desautorizando ou fragilizando demais o Congresso, que, de alguma maneira, do outro lado, ele é um órgão mais pulverizado e mais diversificado do que o próprio Palácio do Planalto, né? E que, de alguma maneira, é importante você cuidar que ele seja representativo e importante para atrair bons quadros e ter uma disputa dura em torno dele, cuidando de que a gente lide com aquele calcanhar de Aquiles que a gente estava falando antes, que é melhorar os termos do financiamento. Agora, você nos contava anteriormente também que é preciso que a sociedade se organize e participe de, inclusive, fóruns, digamos, menores, assembleias
em sindicatos, nos próprios bairros, enfim. Sem dúvida. O caminho, o mecanismo por excelência de participação é a organização popular. Né? Quer dizer, é muito bacana quando tem muito tempo que tem ninguém participando de nada, aí tem umas 2 ou 3 passeatas e vai um enxame de gente para a rua e desloca o chão, como a gente fala. Tira o chão debaixo dos pés dos políticos que ficam durante algum tempo procurando esse chão de novo. Né? Mas isso em si mesmo é algo volátil e depois os atores organizados recuperam a bússola, reorganizam suas táticas e tomam conta do processo de novo. Se você quer, de alguma maneira, exercer algum tipo de controle rotineiro, sistemático sobre a operação do sistema político, organize-se. Né? De outra maneira, é muito bacana quando você simplesmente vai a uma passeata depois de anos em casa. Mas se depois de 15 dias foi a 2, 3 passeatas, voltou para casa, o sistema volta a funcionar como sempre. Se você quer manter controle eficaz sobre o sistema, você tem que estar organizado no sindicato, no partido, ir na reunião do seu bairro de moradores, frequentar, quem sabe, reunião de condomínio no seu prédio, etc. Tudo isso compõe a malha do tecido social e de controles eficazes sobre a operação do sistema de representação, que está vinculado a tudo isso. Certo. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual é o papel que você acredita que os professores e a educação podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui no Estado? Acho que professores podem, basicamente, né, a escola, todos nós, de uma certa maneira, é muito importante que a gente paute a política ao educar as pessoas, mas num sentido fundamental, para além do varejo da política, nos traços fundamentais, né, no que consiste a organização das instituições, sobre o que elas radicam, na verdade, sobre a rotina de cada um de nós, né, sobre a maneira como a gente se relaciona com nossas regras. Se a gente quer, de alguma maneira, que o sistema observe regras rigorosamente, isso só é plausível se a gente faz isso cotidianamente, de maneira, porque ele nos reflete inteiramente. Certo. Professor Bruno Reis, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para a Extra Classe. Eu que agradeço a ocasião. Muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. O músico Cid Ornelas é a atração cultural MPB desta quarta, dia 9 de abril, de 6 às 7 da noite na estação de metrô Central. O evento é gratuito para os usuários do metrô. Para não usuários, o acesso é mediante a aquisição do bilhete unitário a R$ 1,80. Estão abertas até o dia 9 de abril as inscrições para o workshop de teatro ministrado pela atriz Sônia Siqueira no Centro Cultural UFMG. As aulas começarão no dia 10 de abril e se estenderão até o dia 13 de dezembro. Você fica agora com o Simpra em Movimento. No dia 21 de março, a diretoria do Simprominas recebeu a visita do professor Paulo Vieira, representante do Ministério dos Esportes. Ele debateu com os diretores do sindicato sobre os reflexos da Copa do Mundo no mercado de trabalho. A gente tem uma conta de um estudo feito pela Ernst Young, junto com a Fundação Getúlio Vargas, de que mais de 142 bilhões de reais serão adicionados à economia brasileira. Mais de 3,6 milhões de empregos diretos serão gerados com a Copa do Mundo. Paulo Vieira esteve em Minas Gerais para participar do seminário Brasil e a Copa do Mundo sob a ótica do trabalhador. O evento, realizado em Betim, contou com a colaboração do Sindicato dos Professores. Nós percebemos que o trabalhador, muitas vezes, não tem as informações adequadas do que se refere à questão da Copa do Mundo. A mídia nos apresenta algumas informações que são, muitas das vezes, distorcidas. Então, nada melhor da gente levar um debate para que o trabalhador possa discutir junto com trabalhadores de setores diferentes, né? E desmistificar isso. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.